Fala, galera da Biomais, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, gente, como estava agendado para hoje, mais uma live que nós vamos fazer, a primeira no Facebook, né? Nós estávamos acostumados a fazer as lives no Instagram, e essa noite a gente deixa eu primeiro apresentar o Edson, que provavelmente já conhecem, né? Um dos nossos aí da Biomais, e o nosso convidado especial dessa noite é o Moura Leite Neto. Ele é jornalista e trabalha também na Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, da qual é vice-presidente. O Moura também tem, né, como autônomo, ele trabalha numa consultoria, a Senso Comunicação, do qual ele é diretor da empresa. Pessoal, eu vou agora passar a palavra aí para o Edson, para ele se apresentar um pouco melhor, e depois nós vamos iniciar o bate-papo com o Moura. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como o Everton acabou de falar, eu sou o Edson, eu também sou biólogo. Eu faço parte da Biomais desde que eu entrei no Departamento de Fisiologia da USP, foi onde eu conheci o Everton e ele me convidou para fazer parte do grupo. E de lá para cá, a gente tem trabalhado aí com divulgação científica nas redes sociais. Show de bola. Moura. Oi. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês, né? Como o Everton apresentou, minha formação base é de jornalista, mas a minha carreira acabou me levando depois para essa área mais voltada para a divulgação científica, né? Tenho um mestrado e doutorado em oncologia e estou aí nessa trajetória aí de tentar ajudar a divulgar a ciência. É um grande desafio, né, Moura? A gente sabe que hoje em dia a comunicação de ciência ela é extremamente necessária, não só hoje, como sempre foi, né? Mas ganhou uma certa atenção, né, nesses últimos tempos devido a uma série de coisas que está acontecendo e na era digital, né? Porque a gente sabe que a informação ela está vindo de uma forma muito ampla e comunicar ciência é muito importante para a gente acabar um pouco entrando nessa área como combater, né, uma forma de combater fake news, de você somar a boa informação da ciência, né? Sim, eu acho que é um momento, assim, muito ruim na história da humanidade, claro, né, porque nós estamos, né, num cenário em que ninguém estava preparado para que isso acontecesse, né, houve algumas epidemias, mas uma pandemia nessa proporção, né, só se compara com o que aconteceu na gripe espanhola, né? E assim, é um momento para que tanto o jornalismo como a ciência, como, né, o trabalho dos cientistas de todas as áreas do conhecimento mostrem o papel da ciência e quanto ela está presente na vida de todas as pessoas, né? A gente só está fazendo essa live aqui graças à ciência, né? Por exemplo, as pessoas às vezes estão em casa, elas não percebem o quanto as facilidades que ela tem, tudo só existe por conta da ciência, né? A ciência não é só aquele trabalho que é feito atrás de uma bancada de laboratório, em que tudo parece tão distante, às vezes, da realidade das pessoas, né? O trabalho é de biólogos como vocês, que trabalham não necessariamente atrás de uma bancada, podem trabalhar em campo também, ou como de outras áreas também do conhecimento. Então, assim, é importante ter essa proximidade do cientista, do divulgador científico com a sociedade. Show de bola. Isso é realmente extremamente necessário e tem crescido muito, né, Moura? O que é legal é que na ciência, né, independente da área, existem os divulgadores, né, existem os comunicadores de ciência. Nós, por exemplo, estamos seguindo essa área quase agora que 100%, né, dedicamos a nossa carreira à área da comunicação de ciência. Apesar da gente ser pesquisador, estar dentro da universidade, desempenhando projetos de pesquisa, trabalhando, né, ali na universidade como pesquisador de fato, a gente também faz a parte da comunicação de ciência. E o que deixa a gente muito alegre, muito feliz é que isso tem crescido bastante dentro da academia, né? E não sei se isso é por causa de uma demanda ou porque a gente vê que a ciência ela está sofrendo ataques diversos, e pesquisas mostram que a população tem um certo desconhecimento de ciência, onde se faz ciência, né? Então, talvez isso tenha despertado um pouco a necessidade de se comunicar a ciência, né? Não só por parte do jornalista, como vocês sempre fizeram e fizeram muito bem,
né, que também sofreram bastante com alguns boicotes aí, né, históricos, na verdade, e isso tem crescido. E o que eu acho mais legal, eu acho que a gente pode até começar o papo por aí, não sei como que o Edson organizou, mas eu já vou atropelar tudo, falar um pouquinho da união do cientista e do jornalista, que é através do trabalho que a gente faz parte hoje, da Rede Consciência. Você pode contar um pouquinho como foi a ideia da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, como isso começou, como que foi isso, Moura? Bom, na própria concepção, né, da rede, a primeira decisão foi relacionada a como a rede se chamaria, né? O nome que fizesse apenas jus a jornalistas seria você considerar que só o jornalismo científico tem um papel na divulgação de ciência, né? Sendo que a gente vê, por exemplo, na mídia, uma pessoa que tem um extremo dom em comunicar saúde e ciência para a população como um todo, numa linguagem muito clara, por exemplo, é o Drauzio Varela, que não é um jornalista, né? É um médico, imunologista, enfim. Então, o que acontece é fundamental, assim, você ter essa abrangência, afinal, né, estou conversando com vocês dois, biólogos, divulgadores de ciência, que fazem parte conosco da rede, né, estão ali, inclusive, na diretoria, então, é uma demonstração, assim, de que é importante essa união entre jornalistas e demais comunicadores que fazem a divulgação científica. Então, existe essa diferença entre jornalismo científico e divulgação científica, né? E assim, desde o entendimento de que o papel de você comunicar a ciência vai muito além de você ter um paper publicado numa revista de alto impacto. Porque, assim, isso é fundamental, sim, porque você está cumprindo o ciclo da ciência, né? Você está colocando seu estudo para que ele possa ser contestado ou não, reproduzido ou não, né? Você está levando a ciência adiante quando você publica um paper. Mas, e esse outro papel? Quando você está comunicando dessa forma, você tem seu trabalho revisado por pares, profissionais que já são da área, né? É como se você estivesse comunicando só entre a sua bolha científica, né? Quando você transforma esse paper numa notícia, você transforma num press release, você transforma num post para as redes sociais, em um vídeo, assim, do cientista, se ele não tem um tato para ser um youtuber ou um podcaster ou falar nas mídias sociais, ele não precisa necessariamente fazer isso, né? Às vezes não faz parte da essência desse profissional fazer isso. Mas o simples fato, por exemplo, dele estar mais aberto a conversar com o jornalista, entender que há muitos deles que se esforçam em fazer um jornalismo científico sério, então se colocar à disposição da sua assessoria de imprensa ou contratar uma assessoria de imprensa, por exemplo, para te auxilie a fazer essa divulgação do seu trabalho. Show de bola. Ei, Moura, uma coisa interessante que, já que você estava falando sobre isso das mídias sociais, aparentemente, com esse avanço das redes sociais, a divulgação científica, a comunicação científica começou a favorecer, né? Na verdade, as redes sociais começaram a favorecer a comunicação científica. É claro que a gente tem o problema da fake news, mas eu sinto, não sei se essa é a mesma observação que você tem, que devido à facilidade com que nós estamos tendo de fazer essa comunicação horizontal, o cientista está começando a sair um pouco da bancada. Tem muito, né? Eu vejo muitos cientistas começando a sair um pouco da bancada. Acho que a pandemia tem mostrado muito isso também, né? Não, sem dúvida, você encontra o que há de melhor e de pior através da internet, né? Você tem essa disseminação assustadora, principalmente nos aplicativos de mensagem instantânea, né? Como o WhatsApp e o Telegram, que afeta principalmente os grupos da família, né? Que a gente vê tanta coisa errada circulando. Mas, ao mesmo tempo, é um campo que permite, por exemplo, você ter canais como o Manual do Mundo, como o Átila Yamarino, enfim, vários canais que são voltados para a ciência,
que você tem uma grande audiência, sim, você pode ter uma linguagem que agregue, leve ciência não só para as pessoas que já estão um pouco mais habituadas, já têm uma predisposição a gostar de ciência, que já estão estudando ciência, mas outras pessoas que tenham essa predisposição a gostar, né, que sejam fisgados ali pela ciência, porque a ciência ela é fascinante, mas para ela ser fascinante para você, você precisa ter um contato com ela, né? Quando a ciência se torna acessível, né, a pessoa percebe o quanto ela é interessante. Eu digo isso por mim, assim, porque eu sempre estudei escola pública no ensino médio, no primário, né, e no ensino médio, sempre estudei escola pública e assim, era notório o quanto para mim era distante a ciência. Para mim, feira de ciência era uma coisa que acontecia, nem digo em escolas de ricos, assim, porque eu achava que era escola de rico de outros países, o que eu via no cinema, que eu via na televisão. Porque eu não tinha colegas, por exemplo, que contavam das suas aulas de feira de ciência ou de feiras de ciência que eles tivessem participado, porque meus colegas eram da mesma faixa de renda, vamos dizer assim, então eram alunos de escola pública também. Eu só fui de trabalho, né, e aí que, ao invés de buscar uma carreira ali no jornalismo esportivo, que era a minha paixão até então, fisgado pela saúde, pela ciência, e aí dei um novo rumo para minha carreira. Sim. Show. E aproveitando o gancho, Moura, que você já falou dessa escolha, né, de trabalhar com jornalismo científico, isso, onde que você, foi durante seu curso de jornalismo que você tomou essa decisão? O que te levou a tomar esse rumo na sua vida, né? Porque hoje você trabalha com isso já faz bastante tempo, né? Sim. Assim, quando eu estava na faculdade, não tinha uma disciplina voltada para divulgação de ciência, né? Tinha aquela coisa, jornalismo especializado, e aí, jornalismo especializado, eles botavam tudo ali, né? E numa dessas, assim, acabava entrando alguma coisa que se assemelhava com jornalismo de ciência, mas não era. Também, durante toda a graduação, em nenhum momento da minha faculdade, da faculdade que eu cursei, no momento eu ouvi falar em iniciação científica, né? O máximo que eu tinha contato com metodologia, por exemplo, era para a construção do meu TCC, né? E aí, enfim, fui para o mercado de trabalho, o mercado em redações já estava se esvaziando, a comunicação corporativa já estava começando a crescer, né, por volta de 2003, 2004, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar, né, como assessor de imprensa numa agência chamada Comunique. Uhum. E aí fiz a entrevista, a minha experiência até então com saúde, com pesquisas, enfim, através do jornalismo, tinha sido na Rádio USP, que eu cheguei a trabalhar um tempo, mas não era especificamente de saúde, porque eu trabalhava na produção do USP Notícias, e aí, em momentos, acabava tendo alguma pauta sobre pesquisas, mas em diversas áreas, assim. Não tinha ainda um foco em saúde. E aí, na Comunique, surgiu essa oportunidade de atender o chamado Hospital AC Camargo. Aí, quando eu soube disso, assim, eu não tinha uma dimensão, porque, assim, felizmente, assim, na minha família, não tem um histórico nem de câncer esporádico, assim, então eu não tinha familiaridade nem com o nome da instituição. Conversando com a minha esposa, que na época era minha namorada ainda, eu liguei para ela contando, olha, fui contratado, tal, vou atender o Hospital de Camargo. Ela, nossa, Hospital do Câncer. Aí eu falei, como? O Hospital do Câncer de São Paulo? Ela falou, Aí comecei a atender, vi o tamanho da instituição, vi a complexidade que eram as pesquisas, a complexidade que é câncer, né? Deu aquele frio na barriga. Oi, desculpa? Deu aquele frio na barriga. Deu aquele frio na barriga. Comecei a ouvir falar sobre anatomia patológica, sobre biologia molecular,
marcadores. Eu lembro que a primeira matéria que eu fiz foi sobre, que eu acompanhei, né, uma jornalista do Estadão, que ela foi fazer a matéria, trabalhava no Estadão, mas hoje ela é produtora do quadro do Bem-Estar, né, nos programas da Globo, Fabiane Leite. Ela foi fazer uma reportagem lá, eu fui acompanhar como assessor de imprensa, e era sobre câncer coloretal, o papel do Carras ali, aí eu vi falar de teste preditivo, sabe, um monte de coisas, termos que eu não falar. Difícil. Exatamente, aí eu comecei a pensar, quer saber, para eu fazer um bom trabalho aqui, eu vou estudar. Só que aí não é a comunicação necessariamente, eu fui na biblioteca do hospital, e aí comecei a estudar biologia molecular, sendo que eu não tinha uma base bacana de biologia básica, porque eu não tinha me apaixonado na época por biologia, por ciências, né? Então eu não tinha essa base, mas eu comecei a estudar, comecei a ver o quanto o câncer é uma doença maldita, mas ao mesmo tempo fascinante pelo fato dela ser tão complexa, né? Exatamente. É isso que eu ia comentar. Deve ter sido um desafio e tanto, cara, porque até para nós, biólogos, até para nós da área da saúde, você falar de câncer para a sociedade é uma coisa muito minuciosa, você tem que ser muito cuidadoso, né? Sim, com certeza. Você tem que tomar muito cuidado, assim, em saber interpretar a que ponto você dá um peso ou não para determinado assunto, né? Aí eu comecei a entender o que era uma pesquisa clínica, comecei a entender assim quais são os diferentes níveis de evidência de um trabalho. Isso foi me facilitando assim a dar o devido peso para quando eu falasse com um determinado jornalista, né, para sugerir uma pauta. Com isso foi aumentando também o respeito dos jornalistas na redação ao trabalho que eu estava ali sugerindo, as pautas que eu estava passando. E foi um aprendizado muito grande. Trabalhei lá no AC Camargo como assessor de imprensa por 11 anos. E nesse meio tempo, entre uma pauta e outra, estudei, fiz o mestrado e meu doutorado lá. Então, tá vendo? Além de você ser jornalista, né, assessor de imprensa na AC Camargo, você foi pesquisador lá dentro também, né? Porque o mestrado e o doutorado é o mundo da pesquisa, né? E, Edson, você tem alguma coisa a colocar ou a gente já pode comentar um pouco sobre as pesquisas do Moura para ver um pouquinho do que ele trabalhou? Pegou? O meu áudio chegou. Então, Moura, nós tinha pensado em conversar contigo. O teu trabalho você fez, se eu não me engano, relacionado com a relevância que se tem dessa parte da mídia para o bom diagnóstico dos cânceres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Assim, de maneira resumida, assim, a história do doutorado começou com o mestrado, né? Pelo mestrado ter um tiro curto e todas as disciplinas que eu teria durante a construção da dissertação seriam grandes desafios para mim, né? Porque eu cursei as disciplinas que são, por exemplo, estudei disciplina de biologia molecular, de patologia dos tumores, enfim, disciplinas que não eram habituais de um profissional de humanas, um pesquisador, um aluno de humanas, um jornalista estudar, né? Então, para dedicar todo esse tempo a essas disciplinas, eu pensei no recorte de dissertação em que não envolvesse, por exemplo, pesquisa com pacientes, sabe? Uma coisa que fosse mais uma análise de documentos, de reportagens. Então, foi uma pesquisa em que eu peguei, durante 6 meses, todas as matérias sobre câncer, que foram veiculadas em 3 meios de comunicação, 9 veículos, né? 3 jornais impressos, Folha, Estadão, O Globo, 3 telejornais de horário nobre e também 3 revistas gerais de jornalismo semanais, né? A Veja, a Época, deu
quase 300 reportagens, e aí eu fiz uma decupação, né? Peguei todas as variáveis que eu tinha que analisar, e aí fiz algumas observações. As principais observações foram que 25% de todas as reportagens falam, em algum momento, pode não ser o principal câncer daquela matéria, mas fala sobre câncer de mama, que radioterapia é o pilar do tratamento mais negligenciado, né? O mais falado eram os tratamentos sistêmicos, né? Tipo terapias-alvo. Ainda não tinha chegado a era da imunoterapia, mas falava-se muito de terapia-alvo já, cirurgia menos. E havia uma grande negligência também de se falar sobre cuidados paliativos, né? Morte é um grande tabu. Por sua vez, a palavra cura aparecia de uma maneira um tanto banalizada, né? Essas foram as... e também outra coisa, outra questão que foi vista também foi que quando um artista abre o seu diagnóstico, né, ele acaba alterando um pouco essa agenda jornalística, né, atraindo atenção para esse tema. Aconteceu muito, e é uma pessoa que não teve câncer, mas tinha uma predisposição aumentada para ter câncer, que foi a Angelina Jolie, que em 2 momentos ela publicou artigos no Times, e aí ela atraiu muita atenção para discussões sobre o câncer de mama e ovário hereditário, né, com a mutação do BRCA. Isso acabou tendo uma grande abrangência na mídia, embora a quantidade de informação não necessariamente se refletiu em conhecimento por parte da sociedade, porque ao mesmo tempo que elas ficaram muito informadas, receberam muito conteúdo sobre esse tema, muitas pessoas entenderam errado, por exemplo, que todas as mulheres que tinham câncer de mama, muitas delas, elas queriam fazer a mastectomia bilateral sem ter uma indicação clínica, né? Então, que não tinham essa predisposição hereditária, que queriam retirar a mama, né? E muitas pessoas acham até que a Angelina Jolie teve câncer de mama, não que ela tinha uma predisposição, né? Então, além de se informar bastante para a sociedade, tem que saber como transmitir essa informação para que, de fato, esse entendimento seja mais facilitado, né? Sim. Bom, mas aí, através desses achados, aí eu fui para o doutorado, e aí eu quis fazer um recorte, né, com meus orientadores e tal, fazer um recorte específico em câncer de mama, porque era o tipo de câncer mais retratado na mídia. E aí, nesse recorte, aí sim, com a aplicação de um questionário longo, através de uma ferramenta chamada REDCap, aí foi aplicado esse questionário com várias questões relacionando o diagnóstico com a relação dessa pessoa com os meios de comunicação, e aí, assim, foi visto o quanto que o diagnóstico, assim, a qualidade da informação que a mulher recebe interfere no fato dela ter um diagnóstico numa fase mais inicial, os estágios 1 e 2, né, o estadiamento 1 e 2, em comparação às pacientes menos informadas com estadiamento 3 e 4. E aí, além do acesso à informação, a questão socioeconômica está totalmente relacionada ao acesso que essa mulher tem à informação, ao gargalo que ela enfrenta, por exemplo, para fazer mamografia ou ter acesso a um melhor tratamento, e a uma descoberta mais tardia da doença, né? As mulheres menos informadas enfrentam mais gargalos e descobrem a doença mais tarde. E a gente sabe quanto que descobrir tarde está mais... E a comunicação, ela traz na vida das pessoas, né, cara? Ainda mais nessa doença. Eu acho que poucas as pessoas são as que param para pensar nessa característica da importância de campanhas, né, a favor do diagnóstico precoce, a importância de você falar do câncer como uma doença que epidemiologicamente muito comum, o impacto da mídia, né, e o seu trabalho mostrou justamente isso. Quando eu li assim, mesmo da área, quando eu li os resultados do seu trabalho, eu falei, caraca, né? Eu nunca tinha parado para pensar que a mídia impacta tanto
na vida das pessoas de uma forma Sim. tão direta, né? Então, inclusive, você escreveu os resultados dessa pesquisa, né, em mídia já, né? Para a gente deixar aqui o pessoal para Sim, divulgar. Foi na revista Saúde que você escreveu sobre, não foi? na revista Saúde, e escrevi uma coluna também, através do espaço que a Rede Consciência tem no Observatório da Imprensa. Então, em outubro do ano passado, houve essa abertura para mim, para que eu pudesse escrever também sobre os resultados do trabalho. E também uma reportagem do UOL, com a Cristiane Segato, uma analista de saúde muito respeitada, tal. Ela me deu essa oportunidade também, me deu a honra de ser entrevistado por ela, e também teve essa reportagem lá. São as 3 principais veiculações. E agora vem ainda sigo no maior desafio, né, que aí sim é cumprir o da ciência, né, que é publicar esse paper, né. Esse é o principal, a principal meta agora, que a minha co-orientadora está no meu pé aqui. Normal. Não, é interessante. Sim. Eu achei sensacional a prévia que eu vi dos seus resultados. Parabéns pelo trabalho e, assim, a gente Obrigado. sempre divulga esse tipo de coisa porque realmente existe um certo desconhecimento, né? Quem imagina um jornalista especialista em ecologia, doutor em ciências com ênfase em oncologia, né? Mostrando aí o impacto da mídia nesse tipo de doença. Bom, A gente falou, né, você falando do impacto na mídia, né? Impacto positivo, né? E agora a gente imagina que Sim. 70% daquilo que é vinculado na mídia costuma não ser verdade, né? Costuma ser fake news. Então você imagina o quanto de impacto negativo que não tem as redes sociais da maneira com que ela está sendo utilizada hoje. Sim. Porque se você veiculando assuntos importantes para a população e de maneira adequada, já você tem um impacto direto na vida de milhões de pessoas. Imagina saber, por exemplo, que a grande maioria das informações, a grande maioria daquilo que a gente poderia chamar notícia, mas não é notícia porque não é verdadeiro, né? Que circula nas redes sociais, o quanto isso não impacta negativamente a vida das pessoas, né? Sim, sem dúvida. A internet trouxe uma facilidade, né, que é a democratização da informação, né? Mas, ao mesmo tempo que ela democratiza a informação, ela dá espaço para pessoas que se apropriam indevidamente da democracia para achar que tem a liberdade liberdade de expressão para você contar mentiras, né? A partir do momento que você está mentindo, você já não está mais exercendo sua liberdade de expressão, você está indo contra a Constituição, na verdade, né? Então, o que acontece, ao mesmo tempo que a gente tem tanta oportunidade de acessar tantos conteúdos, que muitas vezes, assim, para uma criança que, por exemplo, em outras eras, né, anos 80, anos 90, se encantava, por exemplo, vendo o Mundo de Bikman, hoje de ter todos os youtubers, claro, desde que ela tenha acesso à internet, né, porque a gente tem ainda uma população muito vulnerável que não tem esse acesso, a gente vê aí pela dificuldade, né, de tantas famílias aí de, por exemplo, estudar nessa época de pandemia, que não tem acesso ao computador, mas propicia que boa parte da população tenha um acesso incrível à quantidade de conteúdo. Ao mesmo tempo, você abre espaço para que pessoas que se consideram anônimas na internet possam disseminar as mais absurdas histórias, né? E assim, tivemos o exemplo do câncer, da pílula do câncer, que é a fosfetanolamina, tantas histórias, né, que aconteceram de situações sem nenhum tipo de evidência, com uso inapropriado, né, para, enfim, para se divulgar pseudociência, enfim, eu acho que o grande desafio da sociedade hoje é saber como diferenciar a notícia real da notícia mentirosa, né? E, assim, algumas orientações são
primeiro saber se aquela notícia tem um link, né? Ou seja, se ela não é apenas uma imagem alarmante, muitas vezes com erro de português, não necessariamente com erro de português, às vezes pode estar escrito corretamente, mas a forma como aquele assunto está construído que é muito alarmista, principalmente quando fala assim, por exemplo, a indústria farmacêutica descobriu a cura, ou tal situação, não querem que você saiba que tal situação cura tudo, sabe? Quando uma notícia parece ser boa demais, né, verdade. você atrás. E se você não tem um link, não tem uma referência, não acredite e não compartilha se você não tem certeza, né? Porque a partir do momento que você compartilhou, você está sendo cúmplice dessa informação errada que você pode estar disseminando. Isso e assim, isso é bem evidente, né? Desculpe te interromper, mas imagina, a informação científica, ela é muito mais, entre aspas, chata de se ouvir, porque ela exato. fala nem sempre aquilo que você quer, né? A diferença é essa, muitas vezes as fake news, elas vêm de uma forma muito fácil, Mais conveniente. né? Muito direta, e assim, é o que você quer escutar, tipo, a vacina está aí, ou, por exemplo, existe a cura para esse tipo de câncer, toma lá o chá de não sei o quê. Então, tipo, é muito atraente, né? E é muito, assim, vazio, né? Muito raso. Normalmente, a informação de cunho científico, o que a gente da divulgação, da comunicação, tenta passar da melhor forma possível, mas sem perder o cunho científico, né? Então, a gente precisa falar aquilo que a ciência trouxe de mais próximo da verdade, né? A gente sabe que Sim. uma verdade absoluta não existe, mas a ciência é a forma mais pragmática e a forma mais, assim, digamos, verdadeira, né? Mais próxima da verdade da gente contar sobre algum fato. Então assim, a gente, muitas vezes, a ciência, ela perdeu, na minha opinião, né? Isso é uma opinião minha. Eu vejo que a ciência, ela perdeu o feito por um bom tempo para esse tipo de comunicação. E a gente demorou para reagir, né, historicamente. Eu sou muito novo na área da divulgação científica, mas pelo que eu estudo, pelo que eu vejo de um contexto histórico da divulgação científica no Brasil, a gente sempre tomou várias rasteiras, assim, para vários tipos de comunicação, de outro tipo de comunicação que não é tão de boa qualidade. E agora eu sinto realmente uma força muito grande, assim, um movimento muito legal, inclusive com a rede. Teve a antiga BJC, que também trabalhou com esse intuito da gente poder fortalecer a comunicação de ciência e a divulgação científica, né? Só para. Desculpa interromper, já que o Everton tocou nessa situação aí do cientista, no momento, estar mais disposto, digamos assim, a entender a necessidade de divulgação científica. Antes, a Joana Rodrigues, você consegue colocar na tela, Everton? Coloco. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Queria saber se vocês acham que os cientistas mais jovens têm sido mais receptivos a essas intersecções entre a ciência e a divulgação científica. Aquilo que eu vejo na academia atualmente é que sim, que aparentemente a ideia da necessidade de você fazer divulgação científica, e também porque a gente já tem vindo com essa lógica da rede social, com essa lógica de nós conseguirmos produzir conteúdo também, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, que nem sempre na mídia tradicional é possível, né? Esse acesso à possibilidade de comunicação. Então, me parece que sim, que os cientistas mais jovens, eles têm sido mais receptivos. A divulgação científica tem sido parte do projeto de ciência da maioria das pessoas, parte, né, do desenvolvimento da carreira acadêmica dessa pessoa. Você sente isso, Moura? Também que o público mais jovem ele é mais assertivo, mais receptivo nesse sentido, quando você busca a informação de um cientista, por exemplo? Não, sem dúvida. Assim, quando você analisa a interação, por exemplo, de cada público por faixa etária com os tipos de mídias, elas se alteram. Por exemplo, uma população mais jovem, ela tem maior tendência a estar no Instagram, pessoas de mais média idade, né, estão mais no Facebook, e pessoas com uma carreira mais
sólida, vamos dizer assim, você acaba se comunicando muito bem no LinkedIn, né? Isso sem falar, né, que os jovens eles sempre estão sabendo do uso das outras mídias, como o TikTok e outras que acabam surgindo, que quando a gente está se familiarizando, eles já estão dominando, né? Isso é fascinante, é uma nova forma de você ter interação com a tecnologia, com o avanço tecnológico, com a ciência, né? E isso se transpõe também para a divulgação científica, né? Se você pensar na construção do conhecimento dos cientistas em outras eras, né, em que para você ler uma Lancet, uma Nature, você tinha que receber esse impresso, né? Você tinha ali um delay para esses artigos e ficar folheando. Aí eu fico imaginando um laboratório em que essas revistas chegavam, a luta que deveria ser para você já leu a revista? Passa para mim, né? Hoje você já fica sabendo de um pré-print, você já pega o PDF daquele estudo, você já interpreta aquele estudo, você já está referenciando, de repente, em outros trabalhos, discutindo, você já encontra fóruns discutindo a relevância daquele trabalho. Eu já tenho um cientista no outro laboratório tentando reproduzir aquele estudo, né? E ao mesmo tempo, se você pegar as pessoas mais jovens hoje, muitas delas, às vezes, não têm um computador com o chamado PC, né? Tem um notebook, não só um notebook, às vezes o computador da pessoa é o celular, né? São outras eras e você vai interagindo e a velocidade com que você transmite o conhecimento dessa ciência também é diferente. Show, eu concordo plenamente, cara. Como mudou, né? Como as coisas mudaram e estão avançando com a mídia social. Nós da Biomais trabalhamos praticamente 100% em redes sociais, né? E com certeza, né? Eu também vou complementando a pergunta. O nosso público ele é extremamente sim jovem, né? Assim como na nossa faixa etária, propriamente, até pessoas mais novas. Então, o maior público da Biomais hoje provavelmente são de graduandos, né? São alunos. Então, olha que interessante. A gente fala hoje para um público que está ali entre seus 19 e 24 anos. E olha que interessante. E outro dado bem interessante que a gente tem aqui da Biomais é que 70% do nosso público é feminino. Olha que legal, as mulheres dominando a área. Então, assim, é muito legal como jovem, né? Eu acho que com certeza. Claro, as pessoas, os cientistas que são mais, que trabalham há mais tempo, um pouco mais velhos, eles estão, igual você falou, às vezes estão tentando se adaptar, enquanto para uma pessoa ali de 19, 20 anos, aquilo já é corriqueiro, você já muitas vezes vive a rede social, né? E sabe até um macete muito mais fácil. É claro que essa facilidade, ela reflete na divulgação científica, com certeza, né? Então, tipo, o que a gente tem, eu acho que uma lição que fica disso é que a gente não pode mais, a gente tem que ser o mais flexível possível hoje em dia, né? Mesmo que tenha um professor lá, um cara já tem a cadeira há muito tempo na universidade, ele precisa, com certeza, aceitar essa mudança e falar assim, olha, a gente precisa, sim, abrir a nossa voz, abrir nosso laboratório para aparecer nesses canais em que hoje em dia está falando mais que televisão, né? Sim, e assim, e a boa notícia é que esses cientistas que são as grandes sumidades, né, da universidade, muitos deles estão se tornando cada vez mais abertos. Eu acho que a própria situação da Covid-19 trouxe esse cenário em que vários cientistas, né, estão participando de lives, participando de webinars, e assim, e estão ganhando um espaço até mesmo na imprensa. Hoje você está vendo uma quantidade de cientistas na CNN, na Globo News, nos telejornais da Globo, Band, Record, enfim, você vai encontrando um número de cientistas hoje, se vocês não sei se tiveram a oportunidade de reparar, mas muito grande mesmo. E isso é muito importante, assim, ao mesmo tempo que
é fundamental o trabalho na academia, no hard science, né? É importante essa contrapartida também para a sociedade. É duro falar de contrapartida para a sociedade no momento em que, ano após ano, o investimento na ciência é cada vez menor, né? O primeiro desafio do cientista é fazer ciência, né? Ter condições para isso. Mas, independentemente dessa dificuldade toda, é fundamental que ele ainda encontre chão por levar a sua ciência para a sociedade. E isso está sendo cada vez mais comum, felizmente. Eu estava analisando, né, como a pandemia, como essa pandemia de coronavírus deve influenciar aí no andamento das mídias sociais e da ciência, porque inúmeros cientistas que estavam ali, né, fechados em seus casulos, agora com a pandemia eles deram uma reavivada e viram provavelmente que é possível sim você utilizar os meios dessas redes sociais para você aparecer mais e falar mais sobre ciência. A gente pode sim utilizar essas redes sociais como uma forma de divulgar cada vez mais a ciência. Inclusive, nós tivemos essa ideia de fazer aqui também as lives, e é uma das coisas que nós pretendemos fazer, é abrir cada vez mais espaço para que mais cientistas, né, venham na Biomais falar da ciência que produz, né, falar aqui na nossa rede social. É uma das maneiras que nós estamos observando, né, e vendo que é possível, né, conseguir falar cada vez mais de ciência. Não, sim, e é Everton, assim, é um exercício que principalmente assim, é claro que aqueles cientistas que já estão acostumados a falar em público ou dar aula nesse formato EAD, eles terão maior facilidade neste momento, né? Trouxeram essa facilidade para esse momento em que a conversa online está tão comum, né? Mas aqueles que não têm tanta familiaridade, eles vão ficar cada vez melhores a partir do momento que eles começarem a fazer isso, né? Você aprende fazendo as coisas na prática, né? E com certeza, assim, fala-se tanto nesse tal de novo normal, né? A era da comunicação, até pela força que a internet tem, mesmo quando as coisas começarem a voltar, né? E a gente tiver finalmente essa curva de mortalidade que parece que está num platô eterno, né? Mas em algum momento esse platô essa curva vai ter que algum dia, né? É o que torcemos, e a vida começar a voltar mais ao normal. Esse legado da internet, lógico que vai se esfriar um pouco, porque as pessoas estão ansiosíssimas por viver eventos presenciais, mas sempre vai ter seu espaço para essa conversa online e para a educação à distância, porque as pessoas viram que é possível, né? Hoje você vê que é possível você ter uma produtividade desde que você cria essa disciplina, trabalhando em home office. Lógico, né, tem alguns setores que é impossível você fazer home office, até por questão logística daquela atividade, mas muitas delas você percebe que é sim possível, e os empregadores, os gestores, os responsáveis podem perceber que é possível sim você ter uma equipe produtiva e parceira e você ser um bom líder mesmo à distância. Show. Hoje, Moura, eu até vou já emendar uma pergunta. Hoje Sim. A gente sabe que está tudo muito integrado essa área da comunicação, né? Não é mais só o jornalista que faz esse trabalho. Então, Sim. Por exemplo, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vejo num futuro muito próximo que basicamente a maioria, estamos falando das áreas das ciências, né? A maioria dos cursos de graduação em ciências precisam, na verdade, ter uma disciplina, ou pelo menos alguma optativa de comunicação, né? Então, por exemplo, eu na minha Sim. graduação não tive contato nenhum com divulgação científica em universidade privada, né? As universidades públicas já estão um pouco à frente nesse sentido, mas ainda assim,
falta, né? Então, eu passo a ver que, além do jornalista como um profissional dessa área, um biólogo pode se formar como um biólogo comunicador de ciência, ou até mesmo um físico, como um físico especialista na comunicação científica. O que você acha? Você acha que um dia isso vai estar meio que integrado e, independente da sua área de formação, você possa ser um comunicador também? Sim, esse é um desafio que eu tenho como profissional, né? Também é um desafio que é compartilhado entre nós, né, da diretoria da Rede Consciência, e através da minha agência também, a Censo, estamos ali elaborando um plano que vamos trazer, né, em breve para o mercado, que é de justamente oferecer uma consultoria de divulgação científica. Assim, falando inicialmente sobre a rede, nós já temos um trabalho que já plantamos ali algumas sementes, que já estamos colhendo esses frutos, que é, por exemplo, o principal fruto que a gente colheu recentemente foi que a faculdade, o programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da USP, né, a FOUSP, anunciou que vai ter uma disciplina de popularização da ciência, de divulgação científica, e seremos nós, da rede, que vamos dar essas aulas. É uma disciplina regular, né, que os alunos já, nesse segundo semestre, já vão cursar essa disciplina. Nós vamos montar um plano ali de 8 aulas, 8 semanas, então já é um trabalho dentro da universidade, formando esses profissionais para que eles façam divulgação científica. São, assim, a maioria profissionais de odonto, que produzem muita ciência, mas que não sabem como divulgar a ciência que eles produzem, né? E então, a ideia, assim, da gente poder oferecer isso para profissionais das mais diversas áreas. Nós já fizemos, por exemplo, um workshop para imunologistas. Fizemos um workshop que tinha alunos de jornalismo e de física na mesma turma. E nós falamos sobre divulgação científica, que valeu tanto para jornalistas como para físicos, porque o propósito para esses alunos era o mesmo. Então, assim, se a gente for ver os grandes divulgadores de ciência que nós já tivemos na história, como Carl Sagan, dentre outros, assim, eles não eram jornalistas, né? Eles são profissionais, são cientistas que fizeram a divulgação científica. Então, a gente quer mostrar que essa linguagem, esse scientifiquez, ele pode ser, sim, traduzido e se tornar fascinante para as pessoas. O Moura falou ali do ser alguém que é da área da ciência, mesmo fazendo divulgação científica. Eu me lembrei que um dos maiores escritores de livro de ficção científica relacionado com questões de espaciais e astronomia, ele era bioquímico, né? Sim. Sim, eu compartilho dessa ideia também, Moura, completamente, cara. Eu acho extremamente necessário que cada vez essa união continue sempre mais firme e que todo departamento, todo instituto de pesquisa tenha que se preocupar com a divulgação científica. A gente sabe que ainda existe um gap, ainda existe uma distância em alguns locais, mas pelo menos a rede, todas essas iniciativas, o que você está montando com a Censo, seja uma semente que planta em cada um desses locais. Inclusive, esse trabalho da rede é nacional, né, e internacional. Sim. Agora está conectada. A própria Censo, que a gente vai até falar um pouquinho dela, está vindo com esse trabalho super bacana de consultoria, né, ou seja, você tem dificuldade de fazer a comunicação, vem cá, que a gente vai te mostrar como faz isso, né? Da melhor forma. Então, isso é genial. Parabéns pelo trabalho. A gente que também é da rede, assim, fica super feliz que tudo isso esteja acontecendo de uma forma... E é muito rápido, né? A rede, ela foi criada recente, cara, e já está fazendo um trabalho, assim, extraordinário. Extraordinário. Isso, falando na ciência, né? Quando que você decidiu ser um empreendedor, né? Que esse é um dos temas que a gente queria abordar aqui.
Por que que te levou a fazer? Eu vou abrir uma consultoria de comunicação. O que te deu esse start aí? Assim, quando você, por exemplo, no meu caso, né, trabalhei muitos anos sendo CLT e essa condição empregatícia, ela te traz uma estabilidade, né? Principalmente quando o trabalho vai fluindo, mas você sabe assim, se acontecer alguma coisa, você recebe uma indenização, tem o FGTS, enfim, são situações que acabam te amarrando, pelo menos para mim foi assim, mas aí chegou num certo momento da minha carreira que eu comecei a perceber assim que muitas coisas que eu estava fazendo, assim, da forma como determinados projetos, determinadas atividades ou conduções de algumas pautas específicas, eu percebia que eu faria um pouco diferente, sabe? Não que seria o jeito certo, mas seria um pouco mais o meu jeito para aquela situação, que na minha cabeça, na minha visão, seria uma forma de levar um melhor conteúdo para a sociedade, né? E aí, enfim, aos poucos, né, você vai ganhando maturidade, você ganha também um certo respeito das pessoas e, ao mesmo tempo, algumas portas vão se abrindo conforme você vai tendo um tempo de carreira. Aí chegou um momento em que eu pensei, não, eu acho que chegou a minha hora de ter uma agência de comunicação que seja mais a ver com a minha essência, né? Aquilo que realmente fazia mais sentido para mim. E uma coisa que fazia total sentido para mim era de ter uma agência que tivesse como pilares a saúde, a ciência e a educação, né? E como essas três coisas acabam sendo amarradas no sentido de levar saúde, bem-estar, conhecimento e, ao mesmo tempo, educar essa sociedade com essa informação de qualidade, né? Então, foi assim que eu criei a Censo, junto com duas colegas que são sócias da agência, e montamos ali um time. Para mim, foi um pouco assustador, assim, nas primeiras semanas, porque ao mesmo tempo que eu deixei de ser empregado, eu tinha uma equipe com 6, 7 pessoas, e eu pensei assim, nossa, né, que transformação, que diferença, mas... e aí veio uma pandemia, né, quando eu tinha 2 meses de agência, veio a pandemia, porque o dia que eu comecei para valer foi dia 6 de janeiro, dia 11 de março já estava a OMS anunciando pandemia, mas as coisas estão fluindo e eu vi o quanto essa decisão foi muito importante, porque as coisas às vezes têm que ser no momento que elas são, né? E veio no momento justamente tão próximo de uma situação tão decisiva para um legado que a divulgação científica vai ter. A divulgação científica não será a mesma depois da pandemia, né? Ela está se transformando durante a Covid. Então, eu acho que se tinha um momento para enfrentar esse desafio, era esse momento agora. Então, estou muito animado nesse sentido. Show de bola aí. Nossa, parabéns, Moura. E assim, né? Obrigado. É um desafio, né, que você aceitou, né? É um risco que você quer correr. E eu acho que você Sim. tá, cara, eu dou todo apoio, né? Todo mundo, a gente se conhece aí há um tempo e vê que o seu trabalho como jornalista é incrível, você é um pesquisador, Obrigado. assim, você tem culhão para falar assim, agora eu vou tocar essa comunicação. Então, Moura, e outra coisa, né? Você falou da pandemia, por mais que tenha sido uma surpresa, né? Você ter acabado de entrar, né, nesse mundo, né, de autônomo, né, na sua área, e veio a pandemia, só que eu acho que isso tem até um reflexo positivo, né? Porque você já está contribuindo com isso de várias maneiras, né, para a comunicação da ciência. Ainda mais nessa época em que cada um fala aquilo que quer e precisa de muita gente como você, como que está por trás da rede, da Censo e etc., ao invés de estar simplesmente cobrindo lá uma pauta dentro de um jornal, etc. Né? Não que eu desmerecendo, óbvio, o trabalho de quem faz isso, mas você está fazendo algo, assim, digamos, maior, né? Você falou assim, não, eu defendo pilares, né, com a Censo. Então, assim,
fora que o positivo dessa pandemia também foi as pessoas acho que enxergaram mais a ciência, né? Eu tenho isso para mim. Apareceram divulgadores científicos que não tinham a visibilidade na televisão, por exemplo, o próprio Átila, a Natália Pasternak, o Roda Viva. Exatamente, o Roda Viva abriu para todos eles. Então, isso, assim, é uma vitória para a gente, né, Moura? Uma vitória para a comunicação de ciência, para divulgação científica. Sim, eu lembro, assim, numa das primeiras lives que eu assisti, inclusive foi uma live organizada pela agência Bore, que estava o Ayrton Escobar, né, repórter do... Trabalha na USP, né, no Jornal da USP. Exatamente. Inclusive, ele tem o projeto muito bacana, né, já há alguns anos, que é o USP Talks, e ele falou, né, naquele momento, foi a primeira vez que eu abri os olhos para essa situação, que eu ainda estava, né, todo mundo estava muito assustado ainda com esse começo da pandemia, que é o momento que a ciência tem para mostrar para que veio, né. Aí eu comecei a pensar, poxa, o jornalismo estava tão desacreditado, e ainda está para muitas pessoas, né, tem muita contestação do papel do jornalismo hoje, e a ciência também, até por desconhecimento da importância que a ciência tem, e até porque para muitos, como a gente já falou hoje, o cientista muitas vezes é aquele que diz aquela situação mais difícil, né, porque a verdade conveniente, a mentira é muito mais conveniente muitas vezes para a pessoa, soa melhor do que a verdade, que é de uma vacina, por exemplo, que dificilmente teremos esse ano, dentre outras situações, né? Então, nesse momento eu comecei a realmente ter essa certeza, né, que é o momento perfeito para que o jornalismo, para que a ciência, para que a divulgação científica mostre o seu papel e tenha uma nova era, né, a partir desse momento. Show de bola. Bom, gente, nós estamos chegando nos minutinhos finais da live, né? Vai dar 1 hora, olha só, o tempo passa voando, né? Edson, você tem mais alguma coisa a colocar? Mais alguma perguntinha final? Se alguém estiver assistindo, a gente quiser mandar alguma pergunta agora, rapidinho. Eu queria só falar um negócio interessante, que esses tempos eu ouvi, eu não lembro onde foi que eu ouvi, foi da área da comunicação, que surgiu o assunto da divulgação científica e da comunicação científica como uma matéria obrigatória na pós-graduação, né, para os cientistas. E Sim. Eu me lembro que eu vi alguém defendendo uma outra ideia, também muito interessante, que devido à forma com que nós nos comunicamos hoje, pelas redes sociais, e a forma com que nós buscamos a informação hoje, pelo Google, etc., e tal, pela internet, no modo geral, vai ser necessário, em algum tempo, e não vai demorar muito isso, que as escolas, elas tenham disciplinas, ou seja integrado na disciplina, seja uma disciplina apenas para isso, para ensinar os alunos a utilizar a internet. Porque quase toda a busca da nossa informação, ela é pela internet. Então, vai ser necessário, provavelmente no começo vai ser nas disciplinas que já existem na escola, na grade curricular, dentro de cada uma das disciplinas, que os professores tenham a didática de ensinar os alunos a buscar as coisas na internet, porque isso é fundamental para a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito diferente do que foi há 30, 40 anos. Então, isso vai ser necessário daqui para frente. Eu acho que faz bastante sentido, realmente. Sim, aí claro que entra aí a questão da inclusão, né, do quanto, de fato, o computador, esse acesso à internet numa sala de aula se torna acessível, né, porque a gente vê aí um sucateamento das escolas públicas e você identifica ali que muitas vezes falta giz, falta materiais básicos para que você tenha uma aula, né, então, o cenário ideal, e é um cenário totalmente possível para os próximos anos, é de justamente essa digitalização também do dia a dia de uma sala de aula, né? E assim, com certeza, eu, por exemplo, tenho 39 anos, eu peguei uma geração em que eu ia na biblioteca para fazer uma pesquisa,
né? A não ser aquele coleguinha que já tinha ali a Enciclopédia Barça, a coleção completa, mas você tinha uma pesquisa que estava ali nos livros, depois veio a internet com os primeiros buscadores, né? Depois veio esse fenômeno Google, e aí veio tudo se pesquisando no Google, e também abriu-se caminho, por exemplo, para que muitos alunos façam trabalhos que são Ctrl+C, Ctrl+V do que encontram na internet, mas ao mesmo tempo, aqueles alunos mais dedicados, eles conseguem construir conteúdos para um professor que até surpreende esse professor, né, pela qualidade da pesquisa que ele consegue fazer. E aí, a partir do momento que essa tecnologia estiver acessível, a forma como você vai fazer as buscas, as pesquisas, você precisa ensinar para que você realmente busque nas fontes corretas, nas fontes certas, vire o seu beabá, né, para que você tenha realmente uma informação fidedigna daquilo que você vai levar adiante, mas é um futuro totalmente possível, sim, e é um caminho ideal, né? Agora, só mais uma coisa rapidinho, assim, que eu acho que quando foi feita a pergunta, eu acho que eu não desenvolvi muito bem, com relação a disciplinas de comunicação científica. Tanto no jornalismo, você não tinha o jornalismo científico, como nas ciências biológicas, né, que vocês cursaram, biologia, enfim, na medicina, você não tem a matéria de comunicação, né, como você se comunica com o paciente, como você se comunica com a sociedade, como você, enquanto biólogo, se comunica a sua pesquisa, ou cientista de outras áreas. Então, assim, ter a disciplina de comunicação, ter a disciplina de divulgação científica nas faculdades, assim, em algum momento da grade, sim, fundamental, tão fundamental quanto a metodologia para você fazer o seu TCC, a sua dissertação ou a sua tese. Você também ter uma outra disciplina paralela que te explique a comunicar com a sociedade, porque quando você faz um TCC, dissertação ou tese, você está comunicando a ciência para os seus pares, né? E quando você aprende essa outra forma de comunicação, você está falando com todos. Show de bola, Moura. Meu, esse é o futuro. Esperamos, né? Esperamos que realmente as universidades passem a colocar isso nas grades dos cursos. E até esse seria um tema depois para uma live futura para a gente fazer, né? Tanto na ciência, como ciência na escola de base, quanto na graduação, né? Dá para a gente abordar isso aqui futuramente. Fala disso. Acho que ele... Bom, vamos finalizar, porque já passou de 1 hora, né? Você vê, né, Moura, que quando o papo é bom, vai embora. Bom, a Biomais... Eu gostei muito. Imensamente aí pelo aceite do convite, de expor para o nosso público, que são basicamente biólogos, biomédicos, tem outras áreas também, mas a grande maioria é do nosso campo, né, em ter o contato com um profissional de uma outra área que também divulga aquilo que a gente trabalha, né, você que é especialista em câncer, trabalha na divulgação e comunicação de ciência no Brasil todo. Muito obrigado, Moura. A gente se vê num próximo encontro, hein? Valeu! Imagina, eu agradeço. E, Everton, se você me permite, só aproveitar aí os seus seguidores para que conheçam um pouco mais do trabalho, né? O meu site é censocomunicacal.com. Fechou, Everton? Aqui a minha internet está ruim. Você tem um link para todas então, já vou me despedir aqui. Pode falar, amor. Acho que o Edson estava despedindo. Você já... É que ele está com um delay. Não, e ali no site você tem acesso a todas as mídias ali que nós estamos, o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Temos também o canal no YouTube que a gente transmite também as nossas lives, que são o Censo Talks. Maravilha. Eu vou deixar tudo linkado, então, pessoal. Eu vou salvar esse vídeo no YouTube, vai ficar no Facebook, em todas as nossas mídias. Daí a gente liga a Censo e a Rede Consciência também, beleza, Moura? Beleza, obrigadão pelo espaço, amigo. Obrigado a você, obrigado ao Edson. E meus parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem com a Biomais Ciência. A gente tem inspiração aí em vocês. Um abraço. Um abraço, tchau, amigo. Obrigadão.